Que Vida a Vida está de volta. Essa semana nós estamos recebendo aqui a Érica Lopes, que vem compartilhar um pouco da sua experiência, um pouco de tudo aquilo que ela tem vivenciado na sua caminhada de fé. Ela é casada com meu amigo, o pastor Rogério Lopes, né, que eu conheço. É bom dizer nem há quanto tempo não, porque vai começar a entregar a nossa idade, né? Mas eu tenho certeza que esse devocional, olha onde eu estou com a cabeça, né? Que esse programa vai fazer diferença na tua vida. Então, eu tenho dito, afasta o celular, afasta o controle de lado, né? Aliás, hoje até o controle serve de celular, né? A coisa está tão evoluída que lá em casa eu tenho uma TV que eu controlo ela pelo celular. Então, afasta o controle, afasta o celular do lado, não ouça as mensagens e acompanhe o programa de hoje, que eu tenho certeza que você vai amar. Érica, é um prazer te receber no Que Vida a Vida. Que alegria poder te receber aqui. Amém, pastor. O prazer é todo nosso estar aqui com vocês nesse programa, né? Tão interessante esse nome, o Que Vida a Vida. Temos muitas coisas para compartilhar aqui do que já vi da vida. Érica, a gente tem um clichê aqui no programa Que Vida a Vida, sim, que sempre que a gente começa o programa a gente pergunta quem é aquela pessoa. Então eu não posso fugir à regra, né? Sim. Eu quero saber quem é a Érica, porque durante muito tempo a mulher ela esteve escondida atrás do homem, né? É esposa do pastor Rogério, né? Até o nome, de fato, as mulheres acabavam perdendo essa identidade. Mas aqui eu quero reforçar, porque eu acredito que o lugar da mulher é onde ela deve estar. Sim. Quem é a Érica Lopes? Então, pastor, eu sou Érica Lopes, sou esposa, sou mãe, sou empresária, sou empreendedora e sou, acima de tudo, né, serva do Altíssimo. Amém. Desde sempre. Nasci no lar evangélico, os meus pais são pastores, então, assim, a nossa caminhada foi toda com Jesus. Tive o privilégio de ter a minha caminhada completa até o céu, se Deus quiser, com Jesus. Aliás, isso é um princípio muito interessante, Érica. Um dia desse eu recebi aqui o pastor Paulo César, que é presidente do Conselho de Pastores em Cariacica. Sim, nosso amigo. Né, amigo do seu esposo, meu amigo, teu amigo também. E eu estava dizendo para ele o seguinte, que às vezes a gente vê tanto testemunho, as pessoas, porque eu vivi nas drogas, porque eu vivi perdido. Eu acho que um testemunho lindo é como o teu. Eu nunca experimentei isso, eu nunca vivi isso. Eu acho que isso é prova, de fato, de uma transformação, de não ceder a essas coisas e de entender que tem vida fora de viver essa experiência. Concorda comigo? É verdade, pastor. Inclusive, pastor, vou até falar já que o nosso livro, Entrelaçados pelo Destino, é exatamente isso que o senhor falou. Nós dois tivemos uma vida com o Senhor desde sempre. Então, o Senhor sempre foi a nossa escolha. O referencial é a escolha de vocês. Exatamente. Eu ouvia dos meus pais, eu casei cedo, eu quero que meus filhos casem cedo, mas casem com a pessoa certa. Então, na minha infância, eu já ia ouvindo isso e já ia desejando isso. Que o meu primeiro namorado ia ser o meu esposo. Olha, que legal. Então, quando foi aparecendo aqueles menininhos, aqueles molecotes, né? Menina com 15 anos, sabe como que é, né? Tem muitos pretendentes, mas eu já descartava de cara, porque eu já entendi, eu já tinha na minha mente, no meu coração, que o meu esposo seria alguém que o Senhor ia apresentar, o Senhor ia nos apresentar. Érica, eu falei hoje num devocional que faço no Instagram, da importância da família funcional, né? Nós estamos vivendo na cidade de Vila Velha um momento muito tenso, muito tênue do ponto de vista de violência. Inclusive, nós perdemos um adolescente, uma moça adolescente, que foi vitimizada por uma bala, né? E eu não chamo essa bala de bala perdida, né? Porque ela não foi, infelizmente, essa bala não foi perdida. Ela encontrou o corpo dessa jovem saindo de uma igreja. E eu estava dizendo o seguinte, que atrás dessa moça tem um pai, tem a mãe, tem tio, tem avós, mas atrás de quem assassinou essa moça também tem um pai, tem uma mãe, e que, de fato, essa relação da disfuncionalidade na família acaba provocando isso. E aí é uma oportunidade, inclusive, de você reforçar isso. Qual é o papel da igreja dentro desse contexto? Será que, como igreja, nós estamos cumprindo, de fato, a nossa missão de ser gerador, de ser vetor de transformação da sociedade? Porque nós precisamos jogar luz na importância da família. Então, quando você vem aqui e resgata a importância
né, tem um amigo meu que é o pastor Nelson Júnior, que é do Projeto Escolhi Esperar, Isso, né, inclusive foi aqui de Peniel. Sim. Como é importante um testemunho como o seu, Isso. lindo um testemunho como o seu. Isso. Você atribui a isso? Esse livro, pastor, a gente, assim, Deus trouxe ao nosso coração porque a gente vê tantas histórias terríveis de famílias, né, destruídas. E hoje nós somos testemunho de uma família que, né, escolheu esperar, né? Casamos virgens no altar, pagamos o preço, né, de a minha família também sempre instruindo, a família dele sempre instruindo. E hoje nós colhemos a bênção. Então o jovem de hoje, ele precisa entender que se obedecer os princípios, vai colher frutos maravilhosos. De ter um lar com a bênção de Deus, de ter a obediência, né, ao Senhor, o temor ao Senhor, faz toda a diferença. Vocês têm filhos? Temos um casal de filhos. Qual a idade dos seus filhos? A minha filha tem 17 anos e o meu filho 24 anos. Legal. E, então, assim, veja bem, essa funcionalidade na sua família, com certeza que traz no seu ambiente familiar filhos saudáveis, concorda comigo? Exatamente. Né? Eu acredito muito nesse princípio da família. Eu acho que a família, ela é a célula máter, ela é a célula que sustenta a sociedade. E eu estava dizendo hoje no devocional, não adianta, eu sou oriundo das forças da Polícia Militar, não adianta comprar mais arma. Não. Não é mais armas que vai resolver. Não é mais viatura na rua. Né? Porque quanto mais policiais colocarem na rua, é importante, claro. Quanto mais armas tiverem, é importante, sim. A gente chama de repressão qualificada. Mas eu acredito que o Estado deveria olhar para a família, concorda comigo? Sim, concordo, pastor. Porque se as famílias forem saudáveis, a igreja é saudável, né? A sociedade é saudável. Mas o que está acontecendo hoje? Né? As pessoas têm os seus filhos e não querem instruir, não querem ter o trabalho de dar limite, de corrigir, de fazer chorar, de fazer o menino se arrepender quando ele errar com você. Boa. Aí o que acontece? Esses princípios ficam soltos, os pais terceirizam tudo, não tem tempo para nada, cresce uma criança carente, pastor. Você vê o quanto as crianças são carentes? Você acha que a babá eletrônica é um dos motivos de estar causando esse mal? Eu acredito, com certeza, pastor. Crianças com... Gente, nunca se viu falar tanto criança com crise de ansiedade, pastor. Por quê? Carência de afeto, de abraço, de correr no parque, de brincar. As crianças hoje ficam escondidas de trás da tela quando não estão na escola, também estão no joguinho, estão na tela, chega em casa, a babá é a tela. Não, menino, fica quieto pra lá. Não, menino, fica trancado lá no quarto. Parece que houve uma denúncia em nível nacional agora, de uma pessoa que se posicionou do uso, inclusive abusivo, que tem acontecido isso com crianças e adolescentes. Parece-me que essa pessoa, não vou citar o nome, não tem propriedade de autorização, parece-me que essa pessoa, inclusive, coloca um peso de monetização, que os pais já estão vendo como um negócio para filhos, crianças e adolescentes. Né? Infelizmente, pastor, muitos pais, a denúncia, eu acho que o mais grave da denúncia que foi feita foi isso. Os próprios pais utilizando os seus filhos, desde a pequena infância, com os videozinhos engraçadinhos, dancinha, não sei o quê, monetizando, fazendo isso crescer. Tudo pelo dinheiro, né? Tudo pelo dinheiro. Eu quero fazer uma pergunta para você, não quero ser indelicado, mas eu acho que a gente precisa ser muito objetivo, ao invés da indelicadeza, ser objetivo. Sim. Você acredita que a igreja tem falhado nesse processo também? Acredito, pastor. E aonde nós temos falhado? Eu acredito, pastor, porque o excesso de tela você consegue ver com os seus olhos na igreja. Começando como? Nós estamos vendo uma geração de bebês, pastor, viciada em tela. Tudo que a criança está meio agitadinha, toma tela. É mais fácil, toma o celular. Pastor, tem crianças que só comem se estiver assistindo. Às vezes a gente vai em restaurante e a gente fica assustado, sabe? E isso, pastor, a gente vê na igreja também. O pai chega, senta, ele quer assistir o culto em paz, não quer um menino perturbando, o que ele faz? Dá a tela para o menino, ali no colo dele. Do vez de falar para o meu filho, olha lá o pastor adorando. Meu filho, vamos ler a Bíblia. Meu filho, levanta a mão, faz igual o papai. A gente não vê isso, pastor. Vê o quê? O pai dando a tela para o menino, enquanto ele adora, se derrama na presença do Senhor. Você vem de berço evangélico, assim como eu. Provavelmente na sua infância você frequentou muito EBD, Escola Bíblica Dominical. Sim, muito. Né? EBF, então? EBF, EBD. Muitas. Né? E hoje
Você acredita que a igreja está deixando um pouco esse princípio de escola bíblica dominical, de levar a criança, que entrou numa relação de comodismo, inclusive nossa como líderes? Sim. Também, pastor, também. E a gente vê também que, assim, são poucas igrejas que têm um grande investimento, ou seja, uma parte boa do investimento em salas estruturadas, em salas que as crianças, né, conseguem ali interagir, professores preparados. Então, assim, a igreja já começou falhando por isso aí. E os pais, acabou que vem junto. O pastor convida, se esforça, os pais não levam, os pais não incentivam de levar a criança para ensaiar. Eu sei porque, pastor, nós também pastoreamos, né? Sim. Nós somos pastores há 10 anos, nós cuidamos da Assembleia de Deus Qualidade de Vida em Cristo e a gente vê muito essa dificuldade. É uma luta para você trazer as crianças para ensaiar, para cantar um louvor. Tem domingo que não tem nenhuma criança, onde é que estão? Estão na tela em casa. Vamos falar um pouco mais dessa questão do livro seu. Me presta, por favor. Vocês abordam aqui essa questão do entrelaçados pelo destino. O título me sugere alguma coisa. Vocês contam um pouco da história de vocês aqui nesse livro? Isso, pastor. A gente conta o nosso testemunho, como que Deus nos entrelaçou, né? O Rogério fez um propósito com o Senhor. Vou dar só uma pinceladinha. O Rogério fez um propósito com o Senhor, que ele queria que o Senhor apresentasse para ele a esposa dele. E eu já tinha no meu coração, né, que o meu primeiro namorado ia ser o meu esposo. Ele foi o seu primeiro e o único namorado. Graças a Deus. Olha, pastor, Deus nos abençoou. Nem isso, a gente não tem ex. Não tem ex. Que bênção. Graças a Deus. E aí, pastor, num dia, num belo culto, eu morava numa cidade, ele em outro, meu pai convidou o pregador, e o pregador foi e chamou o cantor, que o Rogério sempre, né, foi da música. E aí o pregador chegou lá com esse cantor, Rogério Lopes. Aí, pastor, quando ele estava cantando, que ele me reparou lá sentadinha com a minha mãe, o Senhor falou para ele, ela vai ser sua esposa. Ele não acreditou, ele achou que era coisa da cabeça, que eu era bem nova na época. E o Senhor... Vocês são do Espírito Santo? Ele é capixaba, mas ele foi me achar lá em Rondônia. Olha só, foi longe. Por isso que a gente estava falando entrelaçados, né? E na época que ele foi para Rondônia, meus pais foram para São Paulo, olha só. Aí depois eu voltei para Rondônia e foi quando a gente se conheceu. E aí o Senhor literalmente apontou. E aí, depois que ele teve essa experiência, as coisas fluíram, as nossas famílias se aproximou. A gente não conhecia ele, passamos a conhecer. Meu pai, principalmente, né, passou a conhecer mais ele. Seu pai é pastor? Meu pai é pastor. Ele hoje está aposentado, mas pastoreou 35 anos lá no estado de Rondônia. E nessa caminhada dele, teve aí essa participação do Rogério, que levou a filhinha. Formar a família. Érica, eu tenho um princípio que a gente carrega, nós carregamos conosco, que estabelece uma verdade. Deus não une pessoas, Sim. Deus une propósitos. Né? E eu creio muito nisso. Então, assim, também. quando eu vejo a sua história, você compartilhando um pouco da sua história com o Rogério, eu vejo que vocês foram unidos por um propósito. Né? Porque hoje, os conhecendo, eu vejo que tem vários projetos que vocês tocam. E a gente vai para o intervalo. Sim. E na volta você vai falar um pouco para a gente desses projetos que vocês estão tocando. Nós temos um outro livro aqui que vocês escreveram também, né, que é o Devocional 365, Estudos sobre a Atuação do Espírito Santo. Você vai falar um pouco desse projeto para a gente. Segura aqui, fazendo um favor. Você vai falar um pouco também desse projeto de Israel. Aqui você mexe com o meu coração. Quando você fala nesse projeto que envolve essa questão de Israel. Né, porque eu costumo dizer o seguinte... a palavra de Deus lá em João diz assim, que o Senhor veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos enxertados nessa história, mas de fato, para a gente entender, nós vamos conectar a videira. E quando você se liga a esse princípio, a gente tem muita coisa para aprender aqui. De outras viagens, de outros projetos que vocês estão ouvindo, da questão da música. Então a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com Érica compartilhando um pouco para a gente desta união de propósitos dela com o seu esposo, o Rogério. Fica ligado com a gente, daqui a pouco a gente volta.
da vida está de volta, né? Depois do intervalo, num bate-papo tão agradável que nós estamos tendo aqui com a Érica Lopes, né? E assim, acaba que quando ela chegou aqui, a gente começou a compartilhar, eu a identifico, desculpe, que ela é a esposa do Rogério Lopes, um pastor amigo que eu já conheço há um tempo. A gente compartilhou um pouco no primeiro bloco sobre o que vi da vida, o que Érica viu da vida, o que a trouxe até aqui, o que fez com que ela construísse essa sua jornada ao lado do seu esposo, Rogério, construiu a sua família de uma maneira saudável, vem de um ambiente de fato saudável, os pais evangélicos, cristãos, que ensinaram ela no caminho do Senhor, a experiência que ela vivenciou. Falamos um pouco de família, né, e a importância que tem em todos os momentos, em todas as oportunidades, nós jogarmos luz sobre esse assunto que é a família. Eu entendo que a solução de todo problema está em nós estruturarmos as nossas famílias. E eu disse no intervalo de que Deus não une pessoas, Érica, Deus une propósitos. E o propósito em Deus ter te unido ao lado do Rogério é para que vocês construíssem projetos. Eu me lembro que a gente compartilhava em off aqui, né, que lá atrás, há um tempo atrás, Rogério e você, naturalmente, era muito envolvido com essa questão da música. Vocês chegaram a gravar? Sim, Ou ele, especialmente. Você canta também? A gente canta junto. Olha, nós vamos trazê-lo aqui na PNL para vocês. O cantor é ele, apresentar esse talento aí. Ele é cantor, compositor, desde muito jovem. Em 90 e pouco ele já gravou fitinha, gravou... Da época da fitinha. Da fitinha, Meu da Deus. fitinha. Aí, o primeiro CD que chegou no estado de Rondônia, na época do CD, quando o CD chegou, foi o dele no estado. E então ele sempre foi envolvido. Chegou a gravar long música. play, aqueles bolachões? Não, porque na época que ele gravou, mudou para o CD. Aí, então o dele foi o primeiro CD. Então depois a gente teve a Associação de Cantores Evangélicos. Me lembro, dessa época trabalhamos muitos anos com esse projeto. E assim, a gente nunca teve... Quando eu vi, os meus pais me passaram isso, sabe, pastor? Que juntos nós somos mais fortes. Então a gente sempre trabalhou junto. Muito bom. Desde do primeiro início do casamento, a primeira oportunidade de emprego que eu tive, né? Eu assinei carteira, pastor, uma vez só, porque eu decidi, não, eu casei, eu quero acompanhar. Que bom, quero acompanhar esse homem. Então aí sempre nos projetos deles a gente estava envolvido. Mas o que eu posso afirmar é que Deus sempre honrou vocês, né? Graças a Deus. Todos esses projetos, a gente estava falando em off aqui, de vocês começaram um projeto, aí a gente podia, inclusive, já começar a falar um pouco sobre ele. Sim. Vocês começaram esse projeto de viagem para Israel. Fala um pouco pra gente. Há 8 anos atrás, pastor. Começou há 8 anos atrás, quando a gente fez a nossa primeira viagem para Israel. O Rogério sempre foi apaixonado por conhecer Israel e há 8 anos atrás ele ganhou. E aí, quando ele ganhou, eu entrei de gaiato no navio, pastor, faltando uma semana. Meu Deus. Que ano foi isso? Uma semana para viagem, em 2017, faltando uma semana para viagem, minhas cunhadas olharam assim... A mala foi arrumada às pressas. Minhas cunhadas olhou uma para a outra e falou assim, não, a Érica não pode ficar fora dessa viagem. Entrei na viagem, pastor. Olha que legal. E eu tenho certeza que marcou a sua vida. Marcou as nossas vidas e aí marcou o nosso início, né? E aí, Érica, desculpa te interromper. Sim. Todo cristão, no meu entendimento, que já fui a Israel, deveria ir a Israel. Você concorda comigo? Ah, pastor, e como concordo, viu? Qual a diferença que fez na sua vida? Irmãos, é demais você caminhar pelas páginas da Bíblia, você saber que Jesus passou por ali, né? Por mais que hoje tem muitas modificações, mas é a mesma geograficamente região. É ali, né? Geograficamente. Por exemplo, o Jardim do Getsemane é o mesmo. É inspirador aquele lugar. É o mesmo. Quando você dobra o seu joelho ali, você consegue... Você sabe que assim, eu fui a Israel, o lugar onde eu mais fui impactado, atravessando o Mar da Galileia. Ah, com certeza, com certeza. Aquele passeio de barco cantando louvores. Foi uma experiência fora do comum, porque eu me transportei para Jesus com os discípulos num barco. Aquilo foi um impacto em mim, não sei qual a sua experiência. Mas não, também... com certeza, pastor. É a experiência mais forte que tem, né, dessa parte do turismo ali em Israel. Assim, é o que a gente mais sente forte. Se alguém estiver nos ouvindo e quiser fazer essa viagem para Israel com vocês, como é que faz? É só ligar, só chamar no Zap, nós temos vários grupos de Nós vamos deixar depois na tela aí os seus endereços. E a gente tem a facilidade da pessoa fazer programado, por exemplo, o ano que vem. É isso que eu ia dizer agora, porque a primeira ideia que a gente tem é assim, mas é muito caro, está muito distante economicamente para eu ir. Existe hoje
meios pelos quais as pessoas podem ir, não é verdade? Sim, verdade, pastor. Hoje a gente consegue fazer tudo no boleto, facilitar ao máximo para a pessoa ir. A pessoa só tem que se programar. E outra coisa, pastor, que a gente tem aprendido, nós temos visto muito milagre, que o coração aquecido gera provisão. Quando a pessoa boa. decide... Repete essa aí, que isso aí foi importante. O coração aquecido gera provisão. Boa. Então, irmão, se você sonha, você tem que se movimentar, né? Dá uma entradinha, começa a pagar, né, pastor? Deus vai abençoando, as pessoas. Rapaz, eu já tô com o folheto na mão aqui, querendo me organizar já, sabe? Aqui, ó, Paris, Londres, Capadócia na Turquia, Emirados Árabes, visitar Dubai, né? É só programar que dá, gente, dá. E essa experiência é muito interessante, porque, assim, às vezes a gente tem uma visão equivocada de, por exemplo, ir para o mundo árabe. Né? Mas quando você vai numa viagem, como por exemplo, vai para Dubai, você vai vivenciar uma experiência única na sua vida, não é verdade? Pastor, e sabe o que é lindo que a gente vê em Dubai? A bênção de Deus naquele povo. Sim. São os descendentes isso, né? de Ismael. Deus prometeu cuidar e prosperar, gente. A gente vê a organização, pastor, a estrutura, a governança, a liderança que eles têm. Você vê assim, gente, não é possível, é uma coisa divina. Sim. É uma bênção especial. Não tem outra explicação. Quando você vai no mundo árabe e vê a prosperidade que tem sobre eles, não é verdade? Sim. É algo que, assim, é comprovar de que, de fato, tem um cuidado de Deus, mesmo sendo eles descendentes de Ismael, não é verdade? Com certeza. E a firmeza que eles têm com a criação da família, né? A padronização, a importância da família, os princípios, né? Que as famílias seguem, que hoje é resultado de tudo aquilo que eles vivem ali, né? Eu estava dizendo para vocês que Deus não une apenas pessoas, Deus une propósito. Aí, de repente, você fala dos livros que vocês já escreveram, fala do projeto de viagem, fala do projeto de música, e aí você me fala de um bebê, né? Que é esse livro. Acabou de nascer, pouco pra gente pastor. Desse livro. Pastor, esse livro, o Rogério trabalhou nele uns 6 meses, né? Trabalhando duro. Por quê? Devido à guerra em Israel, para não ficar ansioso, ele produz. Graças a Deus, ele tem essa mente. Posso e pegar? aí, pode, pastor, esse é seu de presente que eu trouxe para o senhor. Puxa vida, olha só, tô vendo São aqui um livro. 365 estudos, reflexões sobre como o Espírito Santo de Deus age no nosso cotidiano. Depois eu vou pedir autorização a ele para falar sobre cada lição dessa no meu devocional que eu faço. Eita! Faço citação que dele. bênção, pastor. Cada lição diária eu faço um devocional no meu Instagram, depois nós vamos colocar aí o meu @ pessoal, e aí com a autorização dele, cada manhã, durante as minhas manhãs, eu vou falar um pouco dessa experiência, sempre fazendo citação dele. Mas sim. Com certeza vai abençoar o dia de quem ouvir. Então sim, aí você já lançou esse livro? Isso, pastor. Foi recentemente agora, mas já está em todas as plataformas. As pessoas de longe, de outros lugares podem adquirir, ou então adquirir conosco. Bênção. Aí você fala de tanto projeto, né? Você fala na área da música, você fala da área das viagens, você fala da área, né, dos livros, da escritura de livros. Mas vocês também são pastores locais, né? Também, pastor. Como é que faz para conciliar isso tudo? Pai, mãe, escritor, músico, empresário. Pastor. Dá um segredo pra gente, como é que faz? O segredo é o Espírito Santo nos ajudando e nos orientando, né, pastor, em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos lá com um pequeno rebanho aqui na Assembleia de Deus Qualidade de Vida em Cristo, em Vitória. E fazemos tudo isso, vários projetos em andamento e sempre juntos, sempre na unidade, né? Sempre um auxiliando o outro. Sim. Você também parece-me que trabalhou durante um período do seu ministério nessa questão do ministério infantil. Sim. Fala um pouco pra gente dessa sua experiência com o ministério infantil. Seus filhos ainda eram pequenos? Sim, os dois cresceram comigo na atividade do Ministério Infantil. Essa semana eu estava até lembrando, Manu sempre me ajudando a preparar a lembrancinha, as festas infantis, a programação da salinha ali na igreja onde a gente atuava como obreiros. E, então, assim, foi muito gratificante servir muitos anos ao Senhor. Eu imagino que você deve ter jovens aí que já passaram lá pelas suas mãos, né? E é muito legal quando a gente me chama de tia por aí. Eu, dia desses, eu estava na igreja onde eu sou pastor, e assim, eu sou pastor de uma galera que eu estou na 3ª geração. Eita.
Então, assim, como é agradável isso. Aí eu sou avô de um monte, né? Sobe vovô. É muito interessante. É muito. Eu acredito que a igreja precisa jogar luz nisso, né? Isso resgata algo muito importante, que é a família e é princípio bíblico, né? Quando Deus estabeleceu lá no início, Deus vira para Abraão e diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é importante isso. Que Vida a Vida está recebendo essa semana a Érica Lopes, a esposa do pastor Rogério Lopes. Eles foram unidos por uma providência divina, com o propósito de tocar vários projetos que tem como centro Jesus Cristo. E nós tivemos esse bate-papo tão gostoso, tão agradável. Nós vamos deixar aqui todos os endereços, os arrobas, tanto do Rogério quanto da Érica, para que você possa se conectar a eles e conhecer um pouco mais dos projetos em que eles têm tocado, tanto na área da escrita, bem como na área das viagens, né, e também do ministério. Uma alegria te receber aqui. Você pode deixar aí a sua palavra para os nossos telespectadores e quem sabe marcar um outro dia para a gente fazer um programa, eu, você e o Rogério. Parece-me que ele está de viagem, não é isso? Isso, está em São Paulo. Então, quem sabe a gente traga aqui para ele falar um pouco dessa experiência de vocês e a gente contar mais, porque tem muito mais experiência por aí, né? Isso, tem muita vida, pastor. Gente, muito obrigado, foi um prazer, pastor, estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. Vamos compartilhar, né, essa ideia aí, esse projeto que é todo domingo. Amém. Todo domingo de manhã vamos estar compartilhando. E que Deus abençoe a sua vida e que você, jovem, que você, família, né, se esforce para ensinar os princípios da palavra do Senhor para os seus filhos, porque vai valer a pena. O meu casamento, a minha vida, a minha família, pastor, é resultado disso, de obedecer os princípios da palavra de Deus, sempre vai valer a pena. Não deixa suas crianças em casa, leva para o culto, dá trabalho, dá mesmo, mas leva para orar, deixa o seu filho ver você lendo a Bíblia, lendo bons livros, fazendo devocional. Sai um pouco da internet, né? Dá atenção ao seu filho de qualidade. Exatamente. Se você, tudo bem que hoje todo mundo está muito atarefado, mas tire tempo de qualidade com os seus filhos, porque eles vão crescer. E aí, se você não fizer isso na primeira infância, depois não tem como voltar. Então, aproveite, brinque, estude, leia com seus filhos. Semeie a semente do Evangelho, porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa se converter, precisa ter experiências com Jesus. E é isso que nós trazemos, pastor, nas nossas experiências, compartilhando aqui nos livros, né, nos nossos testemunhos. Que é isso. Você é parte fundamental, você casal. Por isso que a gente está falamos no nosso livro sobre o casal, porque o casal ele precisa fazer isso, se esforçar para instruir os seus filhos. Muito bem, o Que Vida a Vida recebeu essa semana a Érica Lopes, compartilhou um pouco da sua jornada, que a trouxe até aqui. E eu quero te desafiar a continuar conosco. Semana que vem a gente volta, eu tenho certeza que um programa tão interessante como esse. Fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana.